Bonjour! Comment allez-vous? A aula de hoje é de extrema importância para todo o seu desenvolvimento neste curso, por conta da pronúncia, de você entender os conteúdos, entender também como a língua funciona, como que ela opera, quais são os padrões do francês. Então, vamos lá, on y va commencer? E aí o primeiro passo é você pegar um papel, uma caneta para você anotar, porque essas 5 regras essenciais do francês vão te ajudar a pronunciar aquela marca que você gosta, aquele ponto turístico que você quer conhecer. Então, on y va. Bom, a primeira regra é que a gente corta o final das palavras que tiverem S, T, D, Z e X. A gente não vai pronunciar quando aparecer essas letras. Por exemplo, a gente não fala os finais como Paris, Buffet, Renault, de, Ave. A gente não vai pronunciar. Já os finais que tem L, C, F e E, a gente pronuncia. Por exemplo, especial, avec, intelligente, grande, neuf. Esses a gente precisa pronunciar para quem está ouvindo entender o que a gente está falando. Segunda regra do francês é que toda vez que você tiver E com N, E com M, I com N, todos esses encontros vocálicos, o som vai ser pelo nariz, vai ser um som nasalado. Então, como se a gente falasse assim, ó, segurando o nariz, como se a gente tivesse com o nariz entupido, que a gente fala então a gente fala, em vez de falar enchanté, que o português pede esse som, a gente falaria enchanté, enchanté. Como se fosse um an, mas a ideia é que seja um som nasal, ok? Em vez de falar parfum, a gente vai falar parfum. Em vez de falar inteligente, a gente vai falar intelligent. Corta o T no final e esses encontros de I com N, E com N, a gente troca por este som nasal. Outra regra que eu acho linda no francês, que é a liaison, que é a nossa terceira regra, é quando você vai juntar uma palavra na outra. Geralmente é quando tem consoante e vogal. Nas palavras que eu escolhi de exemplo, por exemplo, você ama ou vocês amam. Em vez de eu falar vous aimez, eu vou falar vous aimez. Em vez de eu falar nous aimons, eu vou falar nous aimons. Eu ligo uma palavra na outra. Em vez de falar très importante, eu vou falar très important. Très important. Esse meiozinho, esse encontro de uma palavra com a outra tem o som de Z. Zzz. Pensa numa abelha, a abelha faz zzz. Então é isso, é esse sonzinho que vai ter entre as palavras. Então, vamos de novo para você prestar atenção? Vous aimez, nous aimons, très important. Bom, continuando, a gente também tem as vogais. E isso é que mais assusta os brasileiros. Porque a gente não tem isso em português, das vogais mudarem o som. Por exemplo, A com I vira E. E aí, em vez de eu falar francês, eu corto o S e troco o A com I vira E. Então eu falo français. O com I vira Uá, Uá. Então, em vez de eu falar moi, croissant, eu vou falar moi, croissant. A com U vira O. Então, em vez de eu falar automini, eu vou falar automne, automne. E O com U vira U. Então, em vez de eu falar tu vas bien, eu vou falar tu vas bien, com som de U. Essa regra é a mais chatinha, então eu vou te aconselhar a anotar mesmo. E você vai deixar esse post-it, essa nota sobre esse assunto do seu ladinho, porque a gente vai usar muito. Toda a aula, nesse período que você vai fazer o curso, nesse período de adaptação com o francês, você vai precisar dessas notas, ok? Porque não é automático. Depois fica, mas nesse começo você vai sempre precisar consultar, ok?
Bom, e aí o encontro vocálico que assusta também um pouquinho os brasileiros é que quando a gente tem E a U, que não é um encontro comum no português, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe qual som fazer. Mas, calma, pas de panique, anota aí, é como se fosse um O, a letra O. Então, em vez de eu falar chateau, eu vou falar chateau. Em vez de eu falar manteau, eu vou falar manteau. Chateau significa castelo e manteau significa casaco. A com Y também não é um encontro que a gente está acostumado. Mas, se você associar com a letra E, vai dar certo para sua pronunciação. Então, por exemplo, em vez de falar crayon, como ficaria? Vou deixar o tempo aí. Crayon, crayon. A próxima palavra, em vez de eu falar essayer, eu vou falar essayer. Essayer, com som de E no meio, ok? Então, realmente são regrinhas assim que a gente não tá acostumado. Coloca do ladinho para sempre te ajudar aí com esse processo do francês, ok? Bom, e para finalizar, a gente tem o apóstrofe. No francês, a gente tem le como um artigo definido para masculino, la como um artigo definido feminino e le no plural. Então a diferença é le, fechadinho, para coisas no singular, lá, normal, como se a gente falasse em português, e le, pro plural. Eu confesso que quando o francês está falando, você não percebe muito, tá? Mas é bom você saber esses detalhes de pronunciação, para quando você for falar tudo, você falar tudo certinho, ok? É uma coisa que a gente já tá acostumado aqui no Brasil, porque sempre tem les bistrots, les coiffeurs, les Liblin, a marca famosa. E aí não é tão diferente da realidade que a gente tem aqui no Brasil. Sempre tem um comércio, sempre tem alguma coisa com essas características. E aí a gente tem qual é a nossa tarefa? A gente não pode deixar a vogal encontrar com a vogal. É para isso que a apóstrofe existe. Então a gente, em vez de a gente escrever l'enfant e falar l'enfant, a gente vai falar l'enfant. Em vez de escrever la arbre e falar la arbre, a gente vai falar l'arbre, como se juntasse, como se fosse uma coisa só. Então l'enfant, l'arbre. Toda vez que você tiver vogal, você precisa colocar esse apóstrofe, ok? Tirando o caso dos pronomes possessivos, mas que a gente vai ver em outra aula, via de regra, você sempre vai fazer isso, ok? Bom, outra característica do francês é que os finais em A, T, I, O, N, S não vai ficar próximo do inglês, porque no inglês seria action, exception. E no francês fica com um som mais de C, é mais próximo do espanhol. L'action, incision. A gente troca o T por um C. Bom, e aí chegamos na parte final da nossa aula, e essa parte eu adoro ensinar. Porque aqui no Brasil a gente tem o nosso jeitinho, a gente é caloroso, a gente faz amizade muito fácil, né? A gente sai com a pessoa e já tá chamando para beber alguma coisa, já faz amizade fácil. Nem todas as pessoas, mas grande parte. A gente também vai chamar o garçom, a gente, amigo, meu chapa. A gente consegue ter essa informalidade, é muito maior, muito mais fácil pra gente. Só que na França, e eu diria que na Europa em um todo, eles têm uma diferença entre formal e informal, quem eu conheço e quem eu não conheço. Então a gente, pelo menos aqui, né, no meu bairro, eu falo, Flor, você tem aquele caderno que você falou que ia chegar pra mim? Amiga, ai amiga, é assim mesmo, né? A pessoa pode não ser minha amiga, mas a gente tem essa peculiaridade cultural. Na França, você vai falar bonjour, bonsoir para todo mundo que você não conhece. Para moça da padaria, para moça da loja da Lindt, para moça do banco, você vai falar de uma maneira mais formal. E você vai usar o vous, então vous pouvez, vous désirez, tudo
vous, ok? Mas pra frente você vai entender o que eu tô falando. E as relações informais, amigos, cônjuges, aí sim você fala salut, tu vas bien, ça va, se a pessoa te permitir esse tipo de relação. Então, por exemplo, tem uma amiga francesa, ela se ofende quando eu uso vous com ela, porque a gente já tá muito próxima. Mas se eu fosse conhecer alguém da família dela, eu com certeza usaria vous, porque eu não conheço a pessoa. Restaurante, vai falar com a garçonete, vai falar com o garçom, vous. Então, o que você vai usar? Comment allez-vous? Vous allez bien? Au revoir, madame. Merci, monsieur. Então, tudo de um jeito mais formal. E essa situação informal você vai usar em pequenos casos, ok? Apesar que estava eu em Montmartre e o dono de uma loja de chocolates falou pra mim que eu podia usar tu. Então, assim, vai muito de onde você tá. Usei em Versailles, levei uma comida de rabo. Usei o tu para uma garçonete, levei uma comida de rabo. Então, você vai sentir ali as situações que você pode usar um ou outro, ok? Nas duas situações, você pode falar bonne journée, que é tenha um bom dia. Tá saindo de um restaurante, tá saindo de uma creperia, tá saindo de algum lugar, de um museu, por exemplo. Bonne soirée. Pro segurança, pros funcionários. E se você estiver todo dia no mesmo hotel e você for falar, você está vendo todos os dias a mesma recepcionista, o mesmo concierge, as mesmas pessoas, você pode falar à demain, até amanhã. Tá voltando lá do seu passeio, passa na recepção, à demain, à lundi. Se você for como eu, que é aquela pessoa que quer falar com todo mundo, quer fazer amizade com todo mundo, gasta mesmo o seu francês. E se você já é uma pessoa mais reservada e quer usar só em situações que precisar, não tem problema também, tá? Quando você tiver oportunidade, você usa o à demain, à lundi, até tal dia, ok? Bom, então é isso. O comecinho do nosso curso é esse. Espero que você tenha feito as suas anotações. Se tiver alguma dúvida, assiste a aula de novo, porque isso vai fazer diferença lá na frente do que a gente vai estudar, ok? On se parle, merci!